E o que eu vou trazer também, que a gente estava falando de mitologia grega, eu gosto muito de uma passagem que Pan, seria o deus da natureza selvagem, ele fala para um sátiro que ele tinha morrido e pede para que ele avise todo mundo. Os seres humanos foram os primeiros a acreditarem. Eles falam assim, Pan tá morto, vamos destruir tudo mesmo que ele já morreu. E eu acho interessante porque dentro desse conceito, os sátiros não acreditaram. E os espíritos da natureza também não acreditaram. Eles falam assim, eles buscavam, uma das grandes missões de vida deles era encontrar Pan, reencontrar esse deus dessa natureza que não era contida, porque a gente vê uma natureza muito contida, né? No nosso contato do dia a dia aqui, é sempre jardins, pequenas áreas que estão sendo preservadas, e existem poucos lugares de uma natureza pura, uma natureza selvagem. E hoje, talvez a gente nem acredita que a gente possa voltar para um mundo em que a natureza ela esteja vivendo em harmonia com a gente. Mas eu acho que faz muito dessa questão de nós sermos pequenos sátiros ou espíritos da natureza aí, que acreditam que a gente pode mudar o mundo. Porque a gente está vivendo uma crise ambiental e é muito preocupante. Porque se a gente não fizer alguma coisa, se esse espírito da natureza não estiver dentro da gente, a gente vai sofrer muito, porque a gente não vai ter mais ar puro para respirar. Exatamente. E é algo que a gente precisa para viver. Então eu acho que esses mitos, essas histórias, elas não estão ali só para o nosso entretenimento, ou a gente lê porque é divertido e tal, mas é pra gente aprender e trazer isso pro nosso cotidiano, né? A gente vê o quanto você falou, por exemplo, esses espíritos da natureza, a gente precisa ter um pouco disso também, nós também somos espíritos da natureza. Sim. A gente não tem que se distanciar disso, porque a gente está sofrendo as consequências. Sim. E a gente vai sofrer cada vez mais se a gente não mudar. Eu sei que a culpa não é nossa só. Tem pessoas muito maiores aí que têm muito mais culpa do que a gente, mas eu acredito que a nossa ação, que a ação individual tem efeito sim. E que a gente consegue trazer esse espírito, talvez, dessa natureza, tá dentro da gente, mas a gente tem que colocar isso pra fora, né? Com certeza. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou sobre o mito da morte de Pan, porque Pan é um deus sátiro, né? Uhum. Ele é um fauno. Sim. Tanto é que os chifres deles são mais longos do que dos outros faunos, né? Sim. E os faunos, eles eram amantes das ninfas. Sim. As ninfas, elas corriam dos faunos e dos sátiros, né? Com medo deles, mas ao tempo elas adoravam e faziam amor com eles o tempo todo, né? É uma coisa muito interessante isso, né? E essa ligação nossa com a natureza, ela acaba se perdendo. Uhum. Por arrogância, por estupidez, né? As pessoas acham que... Jogando assim do modo mais urbano. Por que, por exemplo, a academia ela tem uma dificuldade muito grande de entrar no senso comum? Porque você vê tanto negacionismo. Um grande amigo meu que faleceu, o Marco Silva, que era professor de metodologia da USP, né, que seria meu orientador em doutorado, ele acabou falecendo no dia 31 de maio. Fiquei extremamente triste, até mandei uma mensagem, né, para outros amigos meus que não sabiam do falecimento dele. Tem uma coisa que é muito interessante nesse sentido, que é quando você... Deixa eu ver se eu consigo achar um termo que entre corretamente nesse negócio. Nós estamos falando dessa coisa de ligação com a natureza, né? Sim. Então, por que existe tanto negacionismo hoje? Porque as pessoas, o senso comum, eles não conseguem entender como é que funciona, por exemplo, determinados elementos que estão dentro da academia ou da ciência. Tá. A ciência, ela não é clara. Uhum, concordo. Então as pessoas, elas fogem disso achando que a liberdade de expressão eu falo o que eu quero. Uhum. Sabe? Ela fala o que ela quer. E só que nesse falar o que ela quer, ela fala que a Terra é plana, ela nega a importância da vacina, para combate a vírus, e criam essa falsa ideia mentirosa que nós vimos há tempos atrás aí do tratamento precoce, que não funciona, né? Essa coisa de cloroquina, que é uma mentira. Sim. A cloroquina serve para protozoários e não para vírus. São coisas completamente diferentes. Né? Então, nesse ponto, até entendo que algumas pessoas, elas agem por inocência. Nem é tanta maldade. Algumas pessoas agem por mau caratismo, por interesse financeiro. Sim. Mas uma boa parte
fazem a leitura errada porque são influenciados diretamente, porque acabam achando que, não, eu posso falar o que eu quero. E aqui não trazendo uma visão meio vilanesca, mas você acha que a academia não tem uma pequena ponta de culpa aí? Porque ela gosta de ser elitizada, e a gente sabe que o conhecimento Sim. sempre foi uma forma de Sim. elitizar e uma forma de controle mesmo, e que talvez falte essa vontade de falar com o público geral. Sim. A gente sabe que a academia não é todo mundo que vai ter acesso àquilo, e que às vezes você precisa, como eu disse, os textos, às vezes são textos escritos de uma forma muito acadêmica, que nem é todo mundo que vai ter como acessar aquilo, e não vai ser claro. Então você acha que também não tem uma pequena culpa aí da academia que não quer falar para todo mundo e quer falar só na sua bolha ali? Muito. Se nós pegarmos, por exemplo, a USP, ela foi criada em 34, e quando ela foi desenvolvida aqui no Brasil, com uma leva de franceses, inclusive Fernando Braudel, que foi um dos primeiros professores de Geografia e História da FEFELESH. Isso em 35, já. Tem até um livro chamado Dele Mediterrâneo, que é um livro fantástico, maravilhoso, tem uma erudição incrível, mas ao mesmo tempo a academia ela não se abre, ela se fecha encasteladamente dentro dos seus conceitos. Então, o senso comum tem uma dificuldade muito grande em entender aquilo. Ele se sente tolhido, inferiorizado. Então, o que acontece quando você se sente nessa situação? Você vai para o todo ou nada, vai para o enfrentamento. E o que aconteceu nos últimos anos? Nós tivemos aí, infelizmente, uma figura que serviu como porta-voz para todo esse tipo de destrambelhamento do senso comum. Gerando o quê? A morte de mais de 700 mil pessoas, negando vacinas, desafiando o Superior Tribunal Federal, falando uma série de bobagens, né? E o que acontece? Ele não influenciou essas pessoas, mas ele agiu como um porta-voz, como um local de fala para que essas pessoas que já pensavam dessa forma pudessem agir assim. E tem também o quê? Uma parte da burguesia que também age de forma dominante, influencia o quê? A classe média, que influencia as classes mais baixas a pensarem dessa forma. Então, o grosso dessa população não sabe nem por que está agindo dessa forma. Se você perguntar, eles não sabem dizer o porquê que eles agem assim. Por que eles negam? Por que eles são contra a vacina? Não, porque acho que faz mal. Mas por que faz mal? Ele não sabe dizer. Sim. A gente vive num mundo com muita informação, mas muita desinformação. Exatamente.